temos a alegria de ter um pregador especial. Amém? Vem, Davi, e pregue a palavra do Senhor. Aquele incentivo para ele, né? Prega, Davi. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Quarta-feira, culto da confiança. Nesses dias, nas minhas leituras, eu falei, não, já que eu vou pregar nessa quarta-feira, eu quero falar sobre confiança, né? E temos diversos personagens, histórias da Bíblia que nos traz motivos de confiança, né? Motivos que nos fortificam, né? E aí eu queria falar de alguém específico, né? Primeiro, a gente tem que entender o conceito de confiança, né? Confiança muitas vezes a gente deposita em alguma pessoa, em alguma causa, em alguma situação, em você mesmo a gente deposita essa confiança às vezes e a gente tenta se apoiar naquilo, né? Então, já que no culto de quarta-feira é o culto da confiança, aqui nós estamos para buscar essa confiança. Não há ninguém onde nós possamos buscar confiança senão no Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé? A leitura está no livro de 1 Samuel. No comecinho da Bíblia, 1 Samuel, depois de Juízes, Ruth, Samuel, 1 Samuel capítulo 1, do versículo 26 ao 28. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Amém? Leiamos a santa palavra do Senhor. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Amém? Oremos. Pai santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por esse momento, ó Deus, por esse dia, ó Pai, por essa quarta-feira, meu Pai. Venho te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja me abençoando, ó Pai, me use em tuas mãos, ó Deus, que eu não seja nada, ó Pai, apenas um instrumento em tuas mãos, ó Pai. Que meu coração, ó Pai, fale aquilo que o Senhor colocou, ó Pai. Que eu possa, ó Pai, proclamar as tuas palavras, ó Pai, e anunciar o teu reino. Me ajude, ó Pai, seja tu comigo, ó Pai, porque sei que se o Senhor não for comigo, eu não sou nada, Pai amado. Eu dependo totalmente de ti. E eu te peço graça, sabedoria à minha vida e à vida dos meus irmãos, pois é isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar? O título dessa mensagem, dessa breve meditação, eu coloquei como um coração confiante. Um coração confiante é a base para que possamos, a partir dali, fazer outras coisas. Um coração confiante, se nós já não tivermos um coração confiante, ou sermos uma pessoa confiante, muitas das vezes a gente vai parar no princípio do nosso caminho e não vamos prosseguir nesse alvo, nessa caminhada. Então, um coração confiante é o que nós devemos ter. E como vamos buscar um coração confiante? Nessa história, fazendo um breve resumo do capítulo 1 de Samuel, para aqueles que não conhecem, sei que é uma história bem conhecida, mas o começo do livro de 1 Samuel relata de um homem e de uma mulher, relata no começo aqui, de um homem chamado Eucana, que morava em Ramataim Zofim. E todo ano esse homem ia para Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Adorar e fazer sacrifícios, ofertar ao Senhor. Então, ele todo ano ia para Siló para adorar. E esse homem, chamado Eucana, tinha duas mulheres, uma chamada Ana e a outra Penina. E nessa história, o que destaca é que Ana queria muito, sofria por não ter filhos. Porém, Penina tinha muitos filhos, tinha filhos e filhas. E isso era motivo
de Ana ficar triste, de não ter essa confiança, essa alegria no Senhor, talvez. Às vezes um motivo que a gente quer, nós queremos muitas coisas e não tem, e não sabemos o porquê. E Ana ali chorava. Ao longo da mensagem nós vamos ver que Ana ela ficava triste, né? Ana se entristecia por não ter filhos, igual Penina, né? Então, esse homem tinha 2 mulheres e todo ano subia para Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. E isso fala no versículo 3 do primeiro capítulo 1. Eu quero ler só para os irmãos terem em mente, né? Versículo 3 do capítulo 1. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Ali naquela época, Eli era o juiz da época, e tinha esses 2 filhos, os sacerdotes, Ofni e Finéias. Porém, depois a gente vê que sacerdote, eles eram sacerdotes, porém não faziam aquilo com amor, não faziam a obra que o Senhor os mandava, né? Então, agora o que vamos falar de confiança a partir disso? Eu quero que os irmãos gravem, prestem atenção nesses 4 pontos, né? A confiança pode ser construída através do compromisso, conexão, contribuição e consistência. Esses são os pontos que eu coloquei que a confiança pode... O que pode me ajudar a ter mais confiança? Então, a gente pode ver o compromisso e a conexão durante a história que Eucana tinha com o Senhor. Eucana tinha esse compromisso de ano em ano eu tenho que subir, e levava toda a família, os bodes, o gado, para ir sacrificar ao Senhor. De ano em ano ele tinha esse compromisso, essa conexão, ele criava essa conexão com o Senhor. A contribuição de ofertar ao Senhor. Tudo isso a gente vai vendo que vai ajudando para a gente ter essa confiança no Senhor. E a consistência de fazer isso, a consistência de sempre fazer aquilo e nunca sair do seu caminho, é a consistência, é o foco, é ali que você tem que perseverar. Essa era a consistência que Eucana tinha de fazer isso todo ano, embora nós vamos ver durante a história que talvez ele tenha sofrido juntamente com Ana, porque ele ser um pai só dos filhos de Penina, as pessoas ao redor falavam, ele também, por ter essa mulher, foi amaldiçoado. Ali naquela época, uma pessoa não ter filhos, uma mulher não ter filhos, era considerada amaldiçoada. Então, aquela mulher que não tinha filhos, as pessoas já olhavam para ela, ela é amaldiçoada. Aconteceu alguma coisa na vida dela, na família dela, que Deus assim a castigou. Então, primeiro ponto, meus irmãos, um coração confiante pode até se abalar, mas ele não cai. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, nós lemos, assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Todo ano eles subiam para agradecer ao Senhor, e todo ano, imagina, todo dia uma pessoa ali, a gente sabe que ser cristão atualmente, muitas vezes nós temos vergonha de nos dizer cristão, porque tem medo do que aquela pessoa vai falar para nós. E ali Ana, ela todo dia a Bíblia fala que Penina era uma adversária e constantemente a irritava, apertava ali o calo dela, né, a ferida. Falei, assim que eu vou machucar ela. Mas ao mesmo tempo que Penina tinha filhos, Eucana sentia um amor tão grande por Ana que não esquecia dela. Eucana amava Ana, mesmo sem ela ter filho, mesmo sabendo que o Senhor cerrou a madre, né? Ou seja, impediu dela ter filhos, mas ele amava. Ele não deixou de amar a Ana por conta desse motivo. Então, Ana, depois de passar muitas humilhações por não ter gerado filhos, ela tinha confiança em Deus e não deixou se abalar pelos comentários de Penina, né? E ela já tinha, se a gente for ver na história, Ana tinha muitos motivos para parar de adorar o Senhor, mas ela teve a consistência de todo ano com seu marido subir a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. E isso gerava mais nela confiança. Eu vou orar, eu vou. A minha vida está difícil, mas eu vou fazer aquilo porque é a minha consistência, a minha confiança que eu tenho que depositar ao Senhor. Se ela não fizesse isso, em quem ela se apoiaria? A gente vê que ela tinha muitos motivos, né? A humilhação que ela passava por Penina, a oração não respondida, digamos assim, né? A oração não respondia que ela fazia, e o fato de, entre aspas, Deus abandonar aquele povo.
naquela época, o juiz Eli e os filhos dele viviam tudo ao contrário, né? Os filhos de Eli não estavam fazendo aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. E no contexto da história aqui, vemos que eles vão perdendo batalhas, o Senhor faz com que eles perdem batalhas, os filisteus tomam a arca da aliança deles, porque eles não estavam depositando essa confiança no Senhor. Os sacerdotes que eram para exercer um trabalho digno do Senhor não faziam isso, e levavam o povo à ruína. Então, se você for parar para ver todos esses fatos, Ana também tinha isso. Eu falei, poxa, se até o meu povo está sofrendo, por que eu vou subir a Siló para adorar o Senhor, se ele nos abandonou? Mas Ana, ela não deixou pensar nisso. Muitas vezes na vida fora, a gente vê tantos comentários que o Senhor abandonou, que o Senhor não me permitiu isso, que o Senhor não permitiu aquilo, mas ela tinha essa constância, né? Esse era o primeiro ponto, que Ana tinha essa consistência, né? Aí o segundo ponto, já trazendo para os irmãos, isso leva, o que eu posso ter uma confiança no meu Senhor? Já leva o segundo ponto que eu coloquei aqui. O coração se torna mais confiante com pessoas confiantes ao seu lado. E graças a Deus, nós temos uma igreja que tem esse amor, esse zelo pelos nossos irmãos. Foi aquilo que a irmã Elzita falou aqui. Graças a Deus, nós temos uma igreja onde podemos vir e adorar ao Senhor, confiar no meu irmão ao lado, confiar que ele estará orando. Agora você já tem motivos, você tem motivos para orar pela vida do irmão José Batista, pelo pedido do Nelson, pedido da Carla. Assim a gente cria essa conexão, essa confiança com o nosso irmão. Isso faz com que a gente não se apoie nas coisas do mundo, porque nós sabemos que do mundo tem vários para te puxar. Mas aquele um irmão que quer te puxar com amor, às vezes a gente não tem paciência para escutar ele. A gente muitas vezes não ora pelo pedido do nosso irmão. Fala, meu irmão está depositando a confiança que ele tem na igreja, no pastor, em mim, no líder, em alguma pessoa, que eu vou estar orando por aquele pedido. Ele tem essa confiança. E a gente junto vai criando essa conexão. Foi os pontos que eu falei lá no começo, que a gente vai criando essa conexão para ficar mais próximos do Senhor. E Ana, ela tinha essa pessoa, ela tinha Eucana. Eucana amava Ana, mesmo o Senhor tendo cerrado a madre, né? Que foi, eu falei, impedida de ter filhos. Ele não deixou de amar ela por conta disso. E ele tinha, depois, se passasse um tempo, eu não vou entrar muito nesse detalhe para não falar aquilo que eu não sei, mas depois de um tempo ele acho que podia largar, assim, falar, ela não me dá filhos, eu vou procurar outra, né? Porque eu tenho que ter descendência, eu tenho que ter pessoas que vai caminhar comigo, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter herança, eu tenho que ter descendência. Aquele povo pensava assim, nós também pensamos assim, nós temos que ter descendência, foi aquilo que Deus nos ordenou, para a gente ter essa descendência, né? Então, ele também, ele sofria também ao lado dela, porque ela sofria tanto ao ver que não tinha filhos. No verso 5, a gente vê o amor que ele tinha por Ana. No verso 5 do capítulo 1, quando ele subia, toda vez que ele subia, ele sacrificava e depois dava porções às duas mulheres e aos filhos. Ele dava porções a Penina e aos filhos e filhas, porém a Ana dava uma parte excelente. Dava para ver que tem essa separação. Ele dava a Ana uma parte excelente daquela porção. Ele amava a Ana. Ele não deixou ela de lado por conta disso, por conta desse fato que Deus ali fez para a vida dela. Falou, não, que o Senhor cerrou a madre, né? Ele amava a Ana dessa forma. E aqui no verso 5, no verso 6 agora, a gente continua na história. Olha só o que a Bíblia nos fala. E a sua rival considerava Penina como rival, excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, ela fazia de propósito aquilo. Penina fazia de propósito. E ela na mesma família, digamos assim, ela fazia de propósito. Então, quantas pessoas a gente vê no mundo afora que parecem ser nossos amigos, mas fazem coisas de propósito e você acha, não, isso daí não tem nada a ver, isso daí não vai me afetar. Não vai, mas você tem que ser muito forte. Você tem que ser confiante, você tem que ter essa consistência e fazer o que Ana fazia. Ela deixava entrar por um ouvido e saía pelo outro. Porque ela não deixou naquele momento e falou, poxa, é verdade, para que eu vou adorar o Senhor? Porque se Ele não escuta a minha oração. Eu estou tendo esse coração confiante, mas por que eu vou adorar se Penina tem razão?
ela tem filhos, ela tem descendentes, ela pode dar descendentes para Eucana. Então por que eu vou adorar o Senhor? Por que eu vou buscar? Mas mesmo assim ela não deixou de buscar. Ana pediu com fé e dedicou o que pediu ao Senhor. Aquilo que ela pedia no coração dela, com o coração angustiado, ela dedicou ao Senhor. E muitas vezes a gente pergunta, por que a minha oração não é respondida? Com qual finalidade aquilo está acontecendo? Com qual propósito no seu coração você está pedindo por aquilo? O que você tem no seu coração? Tipo, eu vou pedir isso, mas para qual finalidade? Qual finalidade é esse pedido que tem no seu coração? Será que vai abençoar ou não ao Senhor? Será que vai me afastar ou não dos caminhos do Senhor? Será que vai me ajudar a me aproximar da igreja ou vai me ajudar a afastar da igreja? Então, qual que é o seu propósito? Qual que é a sua finalidade com esse pedido? Ana, ela sabia para quem ela estava pedindo. Ana, ela sabia. E ela depois, no versículo 9, ela faz uma oração e ela confia no Senhor. E aqui eu gostaria de colocar um ponto, falando sobre o reino animal também, fazendo essa ligação. Porque muitas vezes, que nem eu falei no começo, a confiança pode ser aquilo que você tem em você mesmo, na pessoa ao lado, numa situação, em alguma coisa a confiança está. E aqui eu queria destacar, no reino animal, a águia, que foi até o que o pastor Claudemir falou aqui no sábado. A águia, no aniversário dos jovens, ela olha, ela é focada naquilo que ela quer buscar. Ela sabe aquilo que ela vai pegar. A gente tem que ter primeiro esse ponto. O que a gente vai no nosso, o que eu tenho no meu coração, que é meu foco, que é aquilo que eu não posso tirar de jeito nenhum. E ali, como é que a águia, um dos pontos que a águia faz para abater a presa? Ela pega, digamos que é uma presa pequena, né, uma lebre, e ela leva até o céu. Ela vai subindo, até acabar o oxigênio, ou depois soltar ela ali de canto e quebrar tudo no chão ali, os ossos daquele restante dos animais. A águia, ela usa a estratégia ao favor dela. Ela sobe ao céu porque sabe que aquele animal não vai resistir. E Ana estava fazendo a mesma coisa. Ana estava levando a petição dela para o céu, porque sabia que o Deus dela era poderoso para atender aquele pedido. Ana sabia que ele tinha o poder. Ana sabia que mesmo em a consistência, a confiança que ela tinha, a fé, mesmo ele não atendendo ao pedido dela, Ana sabia que com fé o Senhor vai me ouvir. E mesmo se não ouvir, se ouvir e não atender ou atender, Ele é Deus. Depois, na seguinte, do capítulo 2, ela faz uma oração agradecendo a esse Deus, agradecendo porque Ele atendeu a oração. Mas ela fala, se o Senhor é poderoso para levantar e exaltar, para exaltar e a diminuir. O Senhor é poderoso para empobrecer e para me enriquecer. Nos dois pontos, o Senhor é o Senhor. E aí, para onde você está levando essa sua petição? Para onde você está levando esse seu pedido? Você está depositando, às vezes, esse pedido a uma confiança que é falha. Você deposita a confiança ao seu pastor é falho. O seu líder é falho, eu sou falho, nós somos falhos. Nós podemos nos ajudar, aconselhar, e é aquilo que nós buscamos sempre. Porém, perfeito só foi um, que foi o que habitou nessa terra e morreu por nós. Jesus Cristo. Ele foi o único perfeito. Ele é a pessoa que nós devemos depositar. Ele é a pessoa que nós devemos confiar. Ele é a pessoa que pode nos ajudar. E essa oração que Ana faz com toda a angústia, com toda a angústia que tinha no coração dela, ela fala, no versículo 9, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Ana, ela tinha um pedido, mas ela tinha um propósito. Se o Senhor se atentar a mim e me deres um filho homem, ao Senhor
eu entregarei esse menino. Ao Senhor eu depositarei esse menino. Ao Senhor eu vou oferecer esse menino. É o Senhor que eu vou fazer. Eu não vou fazer para agradar fulano nem Beltrano, é ao Senhor. O que você está pedindo que vai agradar ao Senhor? O que está te impedindo? O que tem no seu coração que faz com que você se aproxime do Senhor? Que faz com que o Senhor escuta o seu pedido? Nós sabemos que Ele vai escutar. E se nós fizermos igual a águia, parar de depositar a nossa confiança numa situação, nessa mesma pessoa, em mim mesmo, se eu fizer igual a águia e levar o meu pedido a quem pode resolver. Nós temos que parar de confiar nas pessoas. Falar, não, eu vou falar com ele, não quero falar com o pastor, não quero falar com o meu líder, não quero falar com o meu irmão. Não estou falando que você não deve falar. Eu estou falando que você deve sim pedir ajuda, conselho, mas acima de tudo você tem que priorizar alguém na sua vida. E essa prioridade é Cristo, meus irmãos. Essa prioridade tem que ser Cristo. Essa prioridade nós temos que estar dia e noite, criando conexão para que o Senhor assim se achegue a nós. É o que a Bíblia nos fala. Primeiro nós temos que se achegar ao Senhor para que Ele se achegue a vós. Então, com essa confiança, eu vou me achegar ao Senhor. Eu vou constantemente orar. Eu vou constantemente pedir. Ana, ela fazia isso todo ano. E ela sempre, eu imagino assim, quando a pessoa ia sacrificar, fazia ali ofertava e orava também ao Senhor. E fala assim, e aquela pessoa, lembra de mim de oração. Aquilo que a gente faz aqui, lembra de mim pela minha labirintite, pelo meu tio, lembra de mim. Então Ana falava, lembra de mim. E Eucana orava por ela. Eucana queria também ter filhos, mas ele não ficava triste. Ele via a angústia de coração de Ana, mas porém tentava consolar. Ele fala no versículo 8, não sou eu melhor que 10 filhos? Ele queria tentar de alguma forma. Esse é o segundo ponto, ter uma pessoa confiante ao seu lado. Se você não tem essa pessoa confiante, uma pessoa que te arrasta para baixo, você não vai subir, você não vai ter essa confiança. E Ana tinha, e Eucana estava do lado ali. E ele falava, por que choras? Por que você não come? Por que você está triste? E ele já sabia o motivo. Porque o motivo era que Penina irritava constantemente. E ela não tinha filhos. E ela chorava, ela ficava triste. Mas ele fala, não sou eu melhor que 10 filhos? Uma pessoa ter 10 filhos é muita coisa, muita descendência, né? Muita herança. E ali ele fala, não sou eu melhor que 10 filhos? Não precisa de filhos. Ele tentava consolar. Nós temos que buscar essa pessoa. E graças a Deus, meus irmãos, nós temos essa igreja. Nós temos ao pastor que está sempre disposto a nos ouvir, a depositar essa confiança em alguém que realmente vai te ajudar, alguém que junto com você vai elevar o seu pedido, a sua petição para os céus, que é onde nós temos que depositar essa fé. E Ana tinha. Ana, ela constantemente pediu com fé e dedicou o que pediu ao Senhor. Então ela pediu um filho e falou que eu dedicarei ao Senhor todos os dias. É todos os dias, não é de domingo, não é de quarta-feira, não é de vez em quando acontece um culto no sábado. É todos os dias. É todos os dias que eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. É todos os dias que eu vou louvar ao Senhor. É todos os dias que o meu coração vai se alegrar no Senhor e eu vou estar presente com os meus irmãos. É todos os dias que eu vou orar por um pedido. É todos os dias que eu vou estar junto. E no dia que você estiver fraco, a pessoa que você depositou vai estar forte. E essa pessoa vai te ajudar. É uma via de mão dupla. A pessoa te ajuda no momento que ela está forte. Mas no momento que você está fraco, e vice-versa, uma ajuda a outra. Então nós temos que ter essa pessoa. E olhar para quem realmente está do nosso lado e ver se aquela pessoa vai nos ajudar. Né? Então, isso já leva para o nosso terceiro ponto. O que você dedica ao Senhor? Qual é o propósito do seu pedido, né? Um coração confiante. Então falamos que um coração se torna mais confiante com pessoas confiantes ao seu lado. Então nós temos que buscar esse refúgio, né? Um coração confiante tem a paz de Deus. E esse é o último ponto dessa breve meditação que nós podemos ver no verso 18. No verso 18, que eu coloquei aqui, ó. E disse ela, Eli, naquele momento,
Eli viu, só contextualizando os irmãos, Eli, por aquele momento que ele estava passando com os filhos dele, não tinha mais tanta confiança, ele estava já ficando velho, já estava próximo do fim, o juiz Eli ali da vida dele. Então ele já não conseguia mais discernir algumas coisas. E aqui a gente vê que ele confunde Ana por estar bêbado, por estar entregue ao vinho. E ele fala assim: até quando você não vai apartar da tua boca o vinho? Até quando ficarás bêbada, assim, entregue ao vinho? E ela fala: Senhor, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Então, e ela fala o que ela tinha pedido ao Senhor, o que ela tinha feito. E no versículo 18, a paz que Deus dá ao coração dela, e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela orou ao Senhor, ela depositou aquilo ao Senhor, e ali no momento que ela se levantou, ela já não era uma pessoa mais triste, o semblante dela mudou. Meus irmãos, quando a gente coloca os nossos joelhos em oração, nós estamos quebrados, nós estamos derrotados. Mas quando nós colocamos o nosso joelho em oração, quando nós levantamos, nosso semblante muda. Nosso semblante tem que mudar. Nós temos que olhar com gratidão. O Senhor é Deus. O Senhor é poderoso para fazer essa obra em minha vida. O semblante muda na hora. Naquele mesmo momento, Ana levantou a cabeça e o semblante já não era mais triste. Eu imagino que depois ela passou a vida e ela falou: poxa, eu não tenho um filho, mas porém meu semblante não é mais triste. Penina continuava a irritar Ana, mas não adiantava mais de nada. Nós temos que ser forte, consistente a esse ponto, de que nada no mundo vai nos tirar essa paz de Deus que tem no nosso coração. E Ana tinha isso, quando ela entregou de todo o coração, de todo o nosso coração, meus irmãos. Nós temos que entregar o nosso pedido, a nossa adoração a Deus. Deus responde à oração de Ana. Ele olha e responde à oração de Ana. Ela lembra dele. Por quê? Ele lembra dela. Porque ela ofertou aquilo ao Senhor. Ela entregou ao Senhor. Senhor, é seu. Tudo que eu tenho é seu. Nada é meu, nem a minha própria vida é minha. É do Senhor. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira. É o Senhor que faz crescer, é o Senhor que faz diminuir. E Deus responde à oração dela. E naquele momento ela já tem um coração de paz. Que o semblante dela não era mais triste. Um coração confiante agradece e adora ao Senhor pelo que fez, pelo que o Senhor faz. No versículo 28, ao qual lemos, vimos no final do versículo que por todos os dias que viver, pois o Senhor... Por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Naquele momento ela entregou e naquele mesmo momento ela adorou. Nós vemos que a vida dela foi uma vida constantemente de adoração. Mesmo ela não tendo um filho, ela subia constantemente com seu marido para adorar ali ao Senhor. Era algo que eles faziam, uma constância. Ele vai de ano em ano, sabemos que tem bastante tempo, né, entre um ano e um outro, mas nós sabemos que essa constância permaneceu. Se algo nesse caminho deixasse ela abalada, deixasse ela triste, ela já iria parar ali e não iria mais, né? Então ela tinha esse coração confiante. E nós vemos tudo isso naqueles 4 pontos que eu falei. Na vida deles, quando eu estava fazendo assim, eu falei, olha, e é verdade, tinha esses 4 pontos. Tinha um compromisso e a conexão, tinha contribuição. Não adianta só você ter essa confiança no Senhor e não contribuir. O Senhor vai me ajudar, mas o que você está fazendo para o Senhor? O que você está entregando ao Senhor para Ele ouvir a tua oração, para Ele ouvir a tua petição? O que você está entregando ao Senhor? A contribuição de ofertar ao Senhor. E muitas vezes não é o dinheiro, não é o dinheiro, não é nada valor monetário. E sim o que você está entregando ao Senhor, o seu coração, a sua ajuda ao próximo, o seu louvor constantemente na sua vida. O que você está entregando ao Senhor? E a consistência. A consistência é ato que você faz todos os dias para aprimorar. É aquilo que todos os dias você vai melhorar na sua vida. Então esses 4 pontos tinham na vida deles. Eles tinham essa confiança no Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Ana. O Senhor se atentou à oração dela e lembrou dela. Porque ela com confiança ao Senhor entregou. Eu falei, se o Senhor não for comigo, eu sei que Ele é o Senhor.
E nós temos que ter essa confiança, nós temos que entregar, assim, o nosso coração ao Senhor. Ana sabia onde estava depositando a sua fé. Ela tinha certeza, ela sabia onde ela estava entregando a sua oração. E ela sabia que o Senhor iria responder. O semblante dela já não era mais triste, ela sabia onde estava entregando. E eu lembrei de Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, que ela entregou aos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Ela entregou esse pedido ao Senhor, entregou aos céus, porque sabia que ali o Senhor iria confortar. Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. E onde estava o coração de Ana? Nos céus. Então era ali que estava o tesouro dela. Ali que nós devemos depositar a nossa confiança. É ali que nós devemos ter o nosso tesouro. É nos céus. É nos céus onde que nós temos que depositar. É na pessoa de Jesus Cristo que nós temos que depositar os nossos tesouros. É na pessoa de Jesus Cristo que nós temos que entregar o nosso coração, para que Ele possa assim nos abençoar. Curva essa cabeça em oração, meus irmãos. E aqui eu tenho uma pergunta, primeiramente, para fazer para os irmãos. Onde você está depositando a sua confiança? Onde realmente você está se entregando de coração? Senhor, eu não sei. Irmão Davi, eu não sei onde eu estou entregando a minha confiança. Mas a partir de agora eu tenho que ter essa fé, eu tenho que ter essa confiança e depositar ao Senhor somente. Eu tenho que ter no meu coração a certeza que Deus vai ouvir a minha oração. E eu quero, de todo o meu coração, ser uma pessoa confiante. Eu não conheço, eu não sei, mas eu quero ser uma pessoa confiante. E para ser confiante, você tem que ter uma pessoa ao seu lado, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele não vai entrar no seu coração sem que você permita. Jesus Cristo, Ele vai pedir, Ele vai bater na porta do seu coração e vai falar: meu filho, eu quero entrar, eu quero reinar na sua vida, eu quero ser Senhor da sua vida. Mas para isso, você tem que permitir, você tem que se entregar ao Senhor. E aqui eu gostaria de fazer essa pergunta para você nessa noite que está aqui. Eu não conheço o coração de todos, mas o Senhor conhece. Eu quero ter essa confiança, eu quero me entregar a minha vida a Jesus Cristo, para ser o meu único e suficiente Salvador. Se você quer, nesse momento, ter essa decisão, levante a sua mão. Levante a sua mão, e faça essa pergunta, eu quero esse convite, eu quero que o Senhor Jesus venha reinar em mim. Eu quero que Ele seja Senhor e Salvador da minha vida. Nessa noite, levante a sua mão para que eu possa ver. Amém. E para você agora, essa pergunta: onde você tem depositado a sua confiança? Eu sou falho. A começar em mim, eu já estou aqui levantando a minha mão. Eu preciso confiar mais no Senhor. Eu preciso depositar a minha confiança ao Senhor. Se assim você quer ser lembrado em oração também, levante sua mão. Eu preciso. Amém, 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 amém. Eu vi sua mão. Amém. Nós temos, meus irmãos, que nesse momento é o culto da confiança. É o culto em que nós entregamos ao Senhor a nossa confiança. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, ó Pai, foi lida e explanada, meu Deus. Ó Pai amado, aqui nós com o coração entregues a Ti, meu Deus. Te pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos dê um coração mais confiante, ó Pai. O Senhor nos dê um coração igual ao do Senhor. O Senhor nos dê, ó Pai, um coração que não vacila, ó Pai. Um coração, ó Deus, que está sempre firme para realizar a Tua obra, ó Pai amado. Meu Deus, a Tua palavra aqui foi explicada. Não permita, ó Pai, que ninguém nessa noite, ó Deus, saia daqui sem a certeza da vida eterna. Que, ó Pai, o Senhor incomode o coração, meu Deus. Que o Senhor, ó Pai, faça que essa vida se entregue aos Teus pés, meu Pai. Não permita, ó Pai, que ela saia daqui, ó Deus, sem ter certeza do amanhã, sem saber o que vai acontecer. Mas eu te peço, ó Pai, por todos esses irmãos aqui presentes, que o Senhor os abençoe, meu Pai amado. E aqui estes que levantaram a mão, aos que não levantaram também, ó Pai, eu coloco em Teu altar. Esteja, ó Pai, dando-nos coração mais confiante, um coração disposto a fazer a Tua obra, um coração, ó Pai, que não vacila, ó Pai, um coração que quando o Senhor pede, nós iremos amar ao Senhor. Pai amado, nos abençoe. Te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando essa noite, pois é em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém.
Que Deus assim abençoe essa palavra no seu coração e que possamos ter um coração mais confiante.